Gente, aula 6, Vive Redação, tá lembrado? Nós fizemos algumas coisas nesse percurso aí. Pensamos que uma dissertação é mais um texto apenas de vestibular, é mais um texto, porém a concorrência é grande, as vagas são poucas. Nós sabemos que essa estrutura de começo, meio e fim é uma estrutura que eu devo seguir realmente. Posso usar 2 parágrafos de desenvolvimento ou apenas um parágrafo, cuidando para que as minhas frases não sejam nem curtas demais, nem longas demais, aquele meio termo, assim, aquele bom termo em relação ao desenvolvimento mesmo da ideia proposta lá no meu tópico frasal e, de preferência, a retomada na conclusão como fechamento do texto. Nessa aula, te acomoda um pouco melhor aí, relaxa um pouquinho e vamos pensar nos principais erros, estranho dizer principais erros, mas aquilo que faz parte do contexto, né, do habitué, do texto e que a gente sabe que é importante a gente lembrar. Então fica a dica, anota lá bem direitinho, coloca perto para lembrar antes, para que a nossa memória, o nosso HDzão aí lembre que tem algumas coisas que a gente não pode realmente botar o pé na jaca. Principais erros e temas importantes. O que é imprescindível em uma redação? A abordagem do tema, obviamente que a fuga ela será passível de um desconto severo e por isso eu comentei que a leitura pelo menos 3 vezes dessa proposta ela é interessante até para poder tomar um nível de hipertensa ou acalmar os nervos, né? Uma situação de estou naquele momento e quero sair correndo, literalmente, aí o texto sai correndo e quando ele sai correndo, pode ver, eu uso muito gerúndio, muito fazendo, muito indo e nós sabemos em qualquer situação que o gerúndio também é considerado um pouco mau estilo, é muito melhor um texto que se apresenta e se representa no presente. Definição do ponto de vista, a retomada de tópico frasal e estipular, né, qual é a tese do teu texto. Contextualização do assunto, um assunto não vem absolutamente num mundo avatar ou num mundo completamente, e olha que o mundo avatar é extremamente contextualizado, o teu texto precisa estar dentro da proposta que está sendo abordada, estruturação, começo, meio e fim, e a linguagem que é clara, correta, objetiva, ou se tens uma linguagem mais ornamentada, que ela siga esse percurso e que ela não fuja então daquilo que tu mesmo coloca nas linhas que seguem. Principais erros. Aqui uma leve brincadeira, os erros aqui já estão colocados dentro de uma metalinguagem para que a gente possa marcar, que a gente possa realmente consolidar. Evite abrev ou abreviação, etc. Por exemplo, o etc. é algo que soma bem pouco no texto, né? Situações políticas, demandas oficiais, etc. O etc. é quase um preenchimento de lacuna. O etc. não serve para muita coisa dentro do texto, a gente pode evitar. Anule aliterações altamente abusivas. Aliterações altamente abusivas. Percebam intuitivamente que a aliteração está dada. A repetição dessas vogais e consoantes vão causar também assonâncias e também aliterações, ou seja, vai causar um ritmo meio estranho no texto. O ritmo precisa ter esse andaço, ou seja, um ritmo que se coloca pela argumentação e não, no caso da dissertação, que é propositiva, uma argumentação poética, vamos dizer assim. Não esqueça das maiúsculas, como já dizia Carlos Machado, meu professor lá do colégio, tudo em minúsculo e ainda a marcação, entre aspas, para dizer que aquilo deveria ser maiúsculo, não, de jeito maneira. Aquilo que é maiúsculo, por favor, coloque em maiúsculo. Evite lugares comuns, como o diabo foge da cruz. Percebam que evitar lugar comum é evitar o próprio chavão. Colocar expressões feitas pode ser bem ruim. Pode ser bem ruim. Vamos evitar usar a trindade máxima ali da clareza, da simplicidade e da objetividade. O uso de parênteses, mesmo quando for relevante, é desnecessário. Comentei também que a pessoa que nos lê, o leitor,
que está do outro lado, ele é iniciado, ele tem um repertório. Ficar explicando a todo tempo o que tu querias dizer, entre parênteses, não é uma boa. Diga lá, evite o parênteses, deixe o texto menos gago, menos saltativo, menos menos Bambi, menos para o outro lado. Coloque direto as imagens que tu queres criar, mas evite o parênteses. Se for usar, com moderação. Estrangeirismos estão out, palavras de origem portuguesa estão in. Nós temos palavras de origem portuguesa que podem ser usadas sem forçação, aquilo que é consolidado, existe a permissão, e aí se usar assim a aspas também com moderação, sem ficar uma chuva de prata no texto. Temáticas importantes, o que está rolando, o que está sendo pedido, o que está sendo discutido, são um pouco achismos? São um pouco achismos, mas que tal se nós pegarmos, meu Deus, todos esses temas e conseguirmos fazer um mapeamento por aquela sequência de temática, de argumento e contra-argumento, pergunta lançada e defendida, antes do texto, como se fosse fazer o bastidor do texto, antes, treinamento, a reflexão que é colocada no papel e depois ela é ampliada para um texto dissertativo. Fica a dica então, geopolítica, seu papel e importância. É fácil fazer um texto sobre geopolítica, gente? É complexo. Diria então um estudante que ao perceber que a sua leitura estava um pouquinho atrasada, a cada texto que ele não se propunha a fazer diretamente, ele dizia, vou ler 10 páginas. Que baita dica! Vou ler 10 páginas por dia de algum assunto que possa nos dar mola propulsora, vontade ou até uma argumentação que eu posso puxar no momento da prova. Meu Deus, tranquilaço, deve ser feito. Avanços científicos, prós e contras, globalização, interrelações globais. Globalização, tema aparentemente batido, mas é interessante pensar que se eu não domino o conceito, se eu não estipulo o que significa realmente globalização, eu uso no texto 10 vezes a palavra. Eu demonstro o quê? Que esse conceito não está dado e que eu estou ali num preenchimento também inadequado do próprio conceito que já está vigente há muito tempo, há bastante tempo, e a gente pode ampliar o papo, pode ampliar a discussão. Um glossário mínimo com esses conceitos, coisa de caderno, papel, escrita, colocando essa caneta aí para ferver. Globalização, interrelações globais. Definindo aqui, gente, é no mínimo um desenvolvimento mais coerente, certo? Meio ambiente, desenvolvimento sustentável, responsabilidade ambiental. Está mais do que dado o assunto, mas com toda a humildade, de novo, ao sentarmos para desenvolver esse tema, o que lemos, o que selecionamos de leitura que dá conta do assunto e que pode ser um percurso interessante para que vocês também escrevam um texto menos senso comum. Algo do tipo, pelo amor de Deus, não acho que isso seja algo irrelevante, mas um argumento do tipo, vamos abraçar as árvores e salvar o planeta e sustentar apenas isso sem ter discussão dentro, é complicado, até porque o tema já está vigente há bem mais tempo e tem tantas coisas legais, técnicas e não técnicas, que é possível fazer uma leitura de super compreensão, certo? Comércio, mercado externo e interno e crescimento econômico das aldeias globais, economia mundial. Gente, que baita tema, que baita assunto, algo extenso mesmo, extenso. Como defender um argumento, como se colocar dentro de um contexto de comércio, conseguindo vencer, inclusive, as 30 linhas. Tem pano para manga, tem muito artigo que pode ser lido dentro de uma estrutura mínima e também ampliando para uma rotina de páginas que vocês podem formular esquemas, colocar expressões que são interessantes para compor esse glossário mínimo e fazer essa leitura algo bastante sistemático, ok? Direitos humanos, o que pode melhorar? A mulher. Direitos humanos. Está sempre em pauta,
Temos a redação do Enem que prioriza, está inclusive no seu edital. Nos concursos vestibulares não estamos nem um pouco distante. A redação se coloca, a dissertação se coloca de cada vez mais propositiva, atuante. Aqui nós temos um exemplo de o que pode melhorar, a questão da mulher ou a questão da abrangência do corpo feminino no seu aspecto mais plural, mulheres que conquistam os primeiros lugares em concursos públicos, mulheres à frente de uma nação, a questão da negritude no Brasil, a questão da homoafetividade. Fere o que o argumento? Direito coletivo, direito individuais, bens básicos para uma vida digna. Essa questão está sempre posta, mas é bem importante. Parece aquele assunto que nós dominamos intuitivamente, mas quando pegamos realmente para ler, a gente tem condições de dar uma argumentação, no mínimo, mais inteligente. Fica a dica. Violência. Questões por parte da polícia, né? A violência por parte da polícia. Argumento polêmico, suscita argumento polêmico. Como defender também tendo um nível de imparcialidade? Esse exercício é interessante, porque falar sobre violência é falar sobre miséria, é falar sobre educação, é falar sobre saúde. Como ampliar, levando em consideração aqueles exemplos, tanto de introdução quanto de conclusão, que foram dicas, mas eles podem perfeitamente fazer um percurso aqui com esses temas mais globais. Catástrofes naturais, causa, prevenção e consequência. Gente, muita coisa atual rolando, muita coisa atual. É impossível nós não termos um olhar de vista para essa janela que é o próprio cosmos. Temos a obrigação, por sermos terráqueos, de conseguir argumentar, de conseguir perceber aquilo que nos afeta diretamente. Professora, isso quer dizer o quê? Que vai passar um vendaval na hora da prova e eu vou perder inclusive a prova? Gente, até isso. Então, gente, fica mais uma dica. Tecnologia e bullying. Tecnologia, papel, importância, relevância, mudança, questões geracionais. Que pesquisa interessante pegar aí um conceito do que é uma geração baby boomer até a geração Y, já estamos aí na finaleira da geração dita millennium. É possível entendermos como vocês, na faixa etária aí, até 20 e poucos anos, como são categorizados, é possível entrar um pouco mais no assunto? É no mínimo interessante, né? Como nossos pais, já dizia a canção. E bullying, um tema aparentemente adormecido, foi muito intensificado, assim como discussões de bullying, pena de morte, aborto, que chamamos de temas adesivados, temas que muitas vezes nos empacam mais do que nos suscitam argumentação, mas é importante porque temos questões, sanções legais que já foram inclusive ganhas no Brasil sobre as questões de bullying e que são interessantes para ver o que seria regido pelo novo Código Civil, já que o bullying não está dentro da lei especificamente, mas que já foi sancionado. São argumentos aí pulsantes, latentes. Eu espero mesmo que as dicas sejam relevantes, que vocês possam fazer um vestibular com tranquilidade, que ao pegar essa caneta, ao passar a limpo esse texto, tudo que vocês têm dentro de uma concepção do que seria um texto, identidade, possa ser realmente efetivado no momento da prova. Muito boa sorte, muita leitura, muita atenção e que vocês cheguem lá, que é o que vocês merecem. Tchauzinho! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em nossos cursos: YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.